Bom, acho que já vamos começando então. Meu nome é Gabriel Justus, eu sou desenvolvedor de jogos. Estou trabalhando nessa indústria há mais ou menos uns 6 anos, 7. Estou aqui para falar um pouco como é que é esse mercado e a entrada na indústria, né? Como é que você decide, como é que você vai querer entrar nessa indústria, querer entrar nela, e como é que você consegue decidir o target de trabalho e para onde seguir dentro dessa linha. Porque programação é uma gama bem grande, game dev é uma gama bem grande, tudo tem muitos caminhos para se seguir e todos eles são igualmente válidos, só depende realmente da pessoa e o que ela está atrás de fazer. Eu trabalho atualmente na Cafundó, Estúdio Criativo. A gente é uma empresa que faz desde jogos, a experiência interativa, a construção de sistemas para outras empresas. Esse aqui são alguns projetos que eu tive trabalhando recentemente. Lançamos o Capivai e o Piquenique da Hello Kitty, em parceria com a Sandra para a Globo, né? O sistema de Globo deles, que é um aplicativo para jogos infantis que a Globo lançou nesse ano. Recentemente fizemos um projeto da Invasão Espanhola, que é um jogo físico interativo, né? Onde a gente projeta o jogo nas paredes e a gente detecta movimentos de jogadores no ambiente para detectar isso no jogo e fazer as ações. Mais recentemente terminamos o projeto Dragon, que a gente, foi um port de um jogo lançado em 2018, no qual a gente adicionou bem mais conteúdo, consertamos vários bugs e relançamos ele para dispositivos mobiles e consoles. Então ele está mais ou menos 2 meses aí agora no mercado, acabou de entrar para o Play Pass da Google, né? Então está sendo um projeto bem interessante de crescer, está indo muito bem, e ele está com o Tetragon 2 para ser lançado ainda mais ou menos por fevereiro. Então esse é mais ou menos o espectro que eu estou trabalhando atualmente, né? Estou aqui mais para falar realmente dessa entrada no mercado, que a gente tem uma questão bem importante dentro do mercado de jogos, que é o generalista contra o especialista. Então, quando você entra nesse mercado, a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu estou a fazer aqui? O que eu busco com o mercado de jogos? Seja você um artista, programador, game designer, até mesmo galera que trabalha com áudio, né? Os engenheiros de áudio, sonoplastas, eles precisam identificar o que eles estão atrás quando entram na indústria. Como eu disse, a indústria tem uma gama muito grande de possibilidades. Então, a coisa que é mais importante de decisão sempre, quando a gente começa nessa indústria, é a questão do generalista contra o especialista. No caso, eu sou um programador e eu entro na parte de generalista. O que significa? Quando você entra em qualquer uma dessas áreas, você deve decidir: eu vou saber uma quantidade utilizável, um pouco de tudo que tem para se saber dentro desse cargo, ou se eu vou especializar em um setor muito específico e seguir aquele setor para sempre, sabendo tudo que tem que se saber dentro daquele setor específico. No caso, isso não diferencia apenas do que você vai ter que aprender, do que tem que fazer do seu trabalho, mas diferencia das oportunidades de emprego. Quando você está como um generalista, você vai ter muito mais oportunidades, vai ter muito mais emprego disponível, muito mais empresa procurando, porque empresas pequenas, de pequeno porte, normalmente precisam mais de generalistas do que especialistas. Se você, por exemplo, você é um desenvolvedor ou um artista, um tech artist, e você sabe como trabalhar com Unity, com Unreal, até Godot, algumas empresas estão pegando agora, você sabe trabalhar com todas essas engines, você não é um especialista em uma delas, sabe trabalhar com todas elas, empresas pequenas vão preferir você como funcionário a qualquer especialista em uma engine específica. Da mesma forma, artistas. Se você tiver um estilo de arte muito específico que você trabalha com arte vetorizada para aplicação em animações de jogos. As empresas não vão estar realmente procurando muito essa pessoa com essa especialidade específica. Vai ter aquela uma empresa que vai estar procurando. Mas a maior parte está procurando generalista. Porque você consegue ter um funcionário para executar a função em vários cargos. O que a maior parte das empresas pequenas hoje querem. Mas isso vem com uma grande desvantagem. Os generalistas normalmente vão ter um piso salarial mais baixo. Porque como tem muito, a maior parte das pessoas vão ser generalistas justamente por conta da quantidade de vagas, eles conseguem se safar, né, com a oferta de um salário menor, de um salário menor. Não que isso seja a regra, o generalista pode conseguir chegar no salário bem mais alto, mas não posso dizer que o meu é muito baixo também.
mas normalmente vai começar numa área mais baixa de salário. O especialista tem a desvantagem da falta de vagas, né? Vai ser muito mais difícil para ele encontrar uma vaga de trabalho realmente no mercado. Porém, ao encontrar essa vaga, normalmente o piso salarial é incomparavelmente mais alto. Por exemplo, se entrar como um desenvolvedor generalista, seu piso salarial normalmente vai ser na casa de 3 mil, 4 mil. Se entrar como um especialista de desenvolvimento Tech Art da Unity, provavelmente o seu salário vai começar já nos 6, 7 mil. Encontrar esse emprego é um sacrifício, mas ao encontrar o teu piso salarial é extremamente mais alto do que se for um generalista. Aí realmente acaba sendo pessoa, não apenas na questão financeira, de decidir, eu prefiro ter mais segurança de conseguir uma vaga, ou eu prefiro ter essa segurança menor, mas conseguir uma vaga que vai já iniciar pagando mais, mas também depende muito da pessoa, do que ela procura pessoalmente, né? Você quer trabalhar com aquela mesma coisa fixamente por anos de indústria, ou você quer ter uma variedade grande de projetos e coisas diferentes para trabalhar. No meu caso, eu entrei como generalista justamente por isso, porque eu tenho uma questão muito séria que eu não consigo ficar parado em uma coisa só, em um conhecimento só. Eu sinto uma obrigação em trabalhar com a maior quantidade de coisas diferentes possíveis, puramente porque eu quero ter experiência com tudo, eu quero conhecer tudo. Então, tem uma questão muito pessoal também no que você vai querer seguir nessa área. Eu, por exemplo, como generalismo, eu já trabalhei com algumas, a gente ouviu falar, na verdade, que trabalhou com Sierra, com Construct, Unreal, uma gama de engines que eu não teria pessoalmente começado a trabalhar com elas. Eu desenvolvi Unity e Godot, né? E também trabalhei com alguns projetos que eu nunca teria pensado em trabalhar. Eu, por exemplo, não sou desenvolvedor web. Eu entrei num projeto para desenvolver o site completo de uma empresa, com o sistema back-end, tudo, com toda a parte funcional lá por trás, né, a parte de visual por frente, fiz tudo isso do zero, né, fiz os 4 meses de projeto, que é algo que eu também não teria feito por decisão própria. Né, essa questão legal do generalismo, você tem uma gama de projetos para vir a você que você talvez não tivesse feito se você tivesse parado para decidir, eu quero fazer isso ou não. E aí, quando você fez ele, você percebe, não, essa experiência foi maneira, eu aprendi pra caramba e vou seguir isso, vou seguir em outra área. Até o que acontece com muita frequência é alguém começar no generalismo, aprendendo um pouco de tudo, entrando no mercado, e quando já está dentro desse mercado, descobrir aquela uma coisa e falar, esse aqui eu vou seguir, e se tornando o especialista naquilo. Que, inclusive, é um problema bem grande para as empresas encontrar essas pessoas no fim de tudo. Isso aí é problema deles, não é nosso. Uma questão que eu vejo que é bem complicada é que no mercado de jogos em especial, mas no mercado de desenvolvimento no geral, assim, né, tem uma concepção que é bem errada, né, que as pessoas têm, que elas têm dos outros mercados, né, que é o teu diploma vai te dar o emprego. Porque dentro da área de desenvolvimento de jogos, tanto a parte de design, parte de programação, parte de som, qualquer coisa dentro dessa área, o teu diploma é a coisa que menos vale. Você precisa ter a maior parte das vezes, talvez, dependendo da empresa não precisa, mas por regra geral você precisa ter mas ele não vai te dar nada. Você vai ter o diploma, ele vai ser um pedaço de papel que só que você pode procurar no emprego. Nenhuma empresa vai realmente se importar com o seu diploma, ninguém vai se importar com as suas notas, ninguém vai se importar com nada disso. Eles só vão querer saber o que tu tem para saber, se ele realmente fez um curso. O que realmente importa nos talentos da indústria é o teu portfólio. Então, o que eu vejo acontecer muito é a galera saindo do curso, né, terminando uma faculdade, terminando um tecnólogo, terminando um curso, indo procurar um emprego e não encontrando nada, não conseguindo nada, não querendo entrar em nada, e se perguntando, não tem vaga, não tem coisa, o mercado não está contratando. Não, o mercado está contratando. O problema é que você terminou sua faculdade inteira e você não construiu um portfólio, você não fez nada por fora. Você pode mostrar e falar, olha só, eu não tenho só um papel dizendo que eu aprendi. Eu aprendi e aqui está o resultado do meu aprendizado, do meu trabalho. Essa é a coisa mais importante dessa indústria para qualquer empresa, é que você tenha um portfólio apresentado. Então, eu, por exemplo, saí da minha faculdade, quando terminei ela, né? Falei, tá, começar a trabalhar agora. Entrei, primeiramente eu entrei para trabalhar na UFSC, eu fui sistema interno de professores da UFSC, foi o meu primeiro projeto, construção do sistema interno do professor deles. E depois disso eu decidi que, na verdade, parecia que o que eu queria fazer era dar aula, né?
Então eu entrei no Senai, virei professor de design de jogos no Senai. Fiquei mais ou menos um ano lá dando aula e não era porque é muito parado, né? Aquela questão que eu falei, tipo, é um projeto só, é só dar aula para aquelas turmas e no fim assim acabou não sendo algo que eu conseguisse empreender. Mas dali aconteceu justamente o que eu estou dizendo agora. Você não tem um portfólio, você não tem ninguém interessado. O que aconteceu é que eu entrei no Fiverr, né, que é uma das grandes plataformas de freelance, e comecei a fazer projetos para gente aleatória que precisava de alguma coisa. O cara precisava de um sistema X para um jogo, empresa tal precisava que alguém desenvolvesse o multiplayer do jogo X. Eu comecei a pegar esses pequenos projetos, assim, que eram partes específicas de um grande projeto, não era um contrato fixo, mas que já dava para ajudar a pagar as contas e construir um portfólio, que é a parte mais importante. Então, especialmente no mercado de jogos, as melhores coisas para você fazer para o seu portfólio são os freelancers, mesmo que os pagamentos sejam um pouco mais baixos, algo do tipo, é bom para você ter esse portfólio no fim. E na área de jogos a gente tem uma coisa maravilhosa que são as game jams, né? Que são campeonatos de jogos, no qual vocês têm, normalmente são 48 horas, algumas são mais longas, como a GMTK, que dura quase um mês, mas a maior parte delas são 48 horas para você desenvolver um jogo completo e competir, né, com as pessoas que desenvolvem esse jogo. Algumas dessas competições são realmente competições, com prêmios em dinheiro e tudo mais, então além de você conseguir construir um portfólio, você tem a chance de ganhar uma quantia significativa. Mas a grande maioria delas são realmente só for fun, assim, tipo, vamos fazer um jogo, vamos ver o que a gente consegue fazer nessas 48 horas. E a parte interessante disso é que o jogo não precisa ser bom. Tipo, você não precisa fazer algo completo que funcione perfeitamente, que não tenha nenhum problema. Você pode fazer um jogo completamente quebrado, desde que no final você tenha entregue esse jogo. Porque a ideia é justamente essa, é o que você consegue fazer em 48 horas. Ninguém no mundo lança um jogo em 48 horas. Então a ideia é justamente essa. Aonde eu cheguei, eu consigo aplicar meus conhecimentos. Quando as empresas estão contratando, isso é uma coisa que elas olham muito. A tua listagem de jams, os teus projetos online, eles vão olhar isso e falar, olha só, essa pessoa conseguiu tanto em 48 horas. Então, ela provavelmente é capaz de conseguir o que a gente quer nesse projeto em um mês, 2 meses, que é normalmente o período normal que a gente tem para projetos. Então, o itch.io, Global Game Jam e o GMTK são os melhores lugares em questão de Game Jam. A Global acontece uma vez por ano, é no mundo inteiro. Você só teria que entrar no site deles e olhar, olha só, onde ela está acontecendo na minha cidade. Não posso dizer que acontece em todas as cidades, porque obviamente nem todas têm estrutura para isso, mas eu sei que pelos últimos 6, 7 anos ela acontece consistentemente em Florianópolis e em Joinville. Aqui em Itajaí eu não posso dizer que eu não cheguei no correto. Eu sei que ela acontece consistentemente em Florianópolis e Joinville, mas não são tão longe. 48 horas de dia é algo interessante de fazer pelo menos uma vez na vida. A GMTK já é um pouco mais fácil acesso, ela também ocorre só uma vez por ano. É a maior game jam do mundo hoje. Ela tem na casa de 3 a 4 milhões de inscrições. Então, não é pouca gente fazendo. E ela tem a grande vantagem que ela é completamente online. Então, qualquer um pode participar sem precisar se locomover no mesmo lugar, vai usar o seu próprio computador, não tem que se preocupar com equipamento, nada do tipo, né? Você entra lá na sua casa, abre, faz a game jam, entrega seu projeto. E essa Game Jam, como eu disse, é das competitivas. Ela tem um prêmio de dinheiro, e além do prêmio de dinheiro, um dos maiores influencers de Game Dev do mundo, né? Que é o GMTK, o Game Maker's Toolkit. Inclusive, eu recomendo muito o canal para quem quiser aprender sobre os jogos, o cara é um monstro. Ele faz uma live stream jogando os 100 melhores jogos votados pelo público. E normalmente, esses jogos recebem investimento. Muitos investidores assistem essa live stream procurando no que investir. Então, se você pode nem ganhar o prêmio final, que acho que é só os 5 primeiros colocados que ganham, você já ganhou só por estar entre os 100 lá, porque alguém vai ler teu jogo, alguém vai se interessar e vai te dar o dinheiro para terminar ele. E o itch.io é mais... Isso, ele trabalha, na verdade, com interações, jogos, basicamente qualquer coisa aqui. Eu fiz um curso de RJ Banivário e eu trabalho aqui com a Castrol, uma empresa do interior de Florianópolis.
Não, é uma empresa à parte da Fireworks. E para game jams um pouco menores, normalmente elas são feitas por pessoas assim, com música que dizem, quero fazer uma game jam, e às vezes até por outros influencers ou outros canais. O itch.io é o melhor lugar que você vai encontrar para procurar elas. Eles têm uma aba do site somente de game jams, e, cara, não importa quando você olha, vai ter pelo menos uma acontecendo, é assustador. Você pode entrar lá qualquer dia, abrir a aba e tem pelo menos uma ocorrendo. Então, ótimo para construir produto. Como eu disse, recentemente a gente lançou, né, o Tetragon. Esse é, de longe, o maior jogo que a gente lançou com a empresa. Ele é o nosso cargo-chefe no momento. Ele entrou para o Play Pass faz uma semana e meia, mais ou menos, nesse momento. A gente está na casa de 4.300 downloads atualmente, e o jogo é nota 5, literalmente sólida, não tem nenhuma nota de avaliação exceto 5, o que honestamente me impressiona, porque eu não esperava por isso quando terminei ele, mas até agora é 100% positivo. E esse é um jogo que basicamente foi feito por uma equipe de 4 pessoas ao longo de 4 meses de desenvolvimento. Então ele é um jogo de uma budget não tão grande, ele deve ter tido um custo médio aí de 100 mil por aí, o que para uma empresa de jogos é extremamente baixo, né? Só para colocar em teve um custo de 100 mil e agora ele está em vendas, né? Ele tem um investimento da Google para o lançamento dele e tudo mais. E é esse tipo de coisa assim, que você vai ter que acostumar e esperar na indústria, que vai deixar aparente. 4 meses não é nada. Para desenvolvimento de um jogo, 4 meses é literal nada. Se você for pegar qualquer jogo maior, por exemplo, cara, vamos pegar nem jogo maior, vamos pegar jogo indie popular, Hollow Knight. O Silksong está sendo adiado há quantos anos mesmo? 4 ou 5 anos já, do lançamento dele? Que eles estão adiando. 5 anos, né? Silksong foi anunciado para 5 anos atrás, e há 5 anos eles estão adiando o jogo e eles não conseguiram terminar ainda. Tempo somente de jogos normalmente absurdamente longo. E a realidade do Brasil, infelizmente, é que a gente não tem tempo para isso. O tempo para segurar esse investimento, como eu disse, nosso foi pequeno, 100 mil, mas normalmente esses jogos têm investimento na casa de 5, 6 milhões. Alguns um pouco maiores chegam nas dezenas, e AAAs normalmente tem AAA que chega a bilhão. Então, a gente não tem um tempo de estacionar esse dinheiro no Brasil e ficar desenvolvendo um jogo de início a fim por anos. Então, o que acontece muito são empresas pequenas, ou empresas até maiores, por exemplo, a Ivory Interactive lá de São Paulo, que faz jogos de VR, que está sendo bem forte agora no PSVR 2, né, no PS5, eles são uma das referências da plataforma no momento. A gente tem desenvolvido assim, de entre 2 meses e 1 ano para fazer um jogo completo. E não apenas isso, você tem a questão de que equipes normalmente são pequenas. Né? Vai ser uma equipe de 100, 200 pessoas que vai desenvolver um indie normal lá, né? Se não me engano, o time que desenvolve Hollow Knight tem 43 pessoas dentro do time, que admitidamente é bem pouco, mas ainda são bem mais. Você vai ter equipes de entre 5 e 10 pessoas no Brasil fazendo jogos. Então, no momento aqui, é realmente bem complicado, e a grande questão da qual você não vê muitos, qual é a palavra, você não vê muitos jogos que são staple de mercado saindo do Brasil. Não é por questão de capacidade de desenvolvimento, não é nada disso, é puramente dinheiro e investimento, e é a razão pela qual a maior parte dos desenvolvedores brasileiros bons, dependendo da área, acabam saindo para fora. Como, por exemplo, o jogo Celeste, né, que é extremamente popular hoje, toda a arte do jogo é de um estúdio brasileiro. Então, aquele jogo inteiro, toda a arte dele é de um estúdio brasileiro extremamente talentoso, que foi contratado por um estúdio canadense para fazer a arte deles. Então, a maior parte do que você vai ver de importação brasileira no mercado de jogos vai ser para jogos estrangeiros. E essa parte que eu acho que deixa as pessoas um pouco cegas ao quanto o mercado de desenvolvimento do Brasil é forte. O mercado aqui é muito forte, mas ele é muito forte desenvolvendo para fora. Então a gente tem muito estúdio aqui que vai fazer trabalho
para fora. Quando a gente faz o trabalho para fora, as pessoas reconhecem o jogo como de fora. Celeste é um jogo canadense? Não, não é. A maior parte da equipe era brasileira. O jogo é de uma empresa canadense. Os 4 ou 5 programadores que tinham no jogo são canadenses, mas toda a arte e áudio do jogo foi feita no Brasil, que é 30 e poucas pessoas da equipe. Então, no fim, o jogo é muito mais brasileiro que ele é canadense, mas pela empresa canadense a gente conhece dessa forma. Então, eu acho que isso deixa muito fora de evidência o quão grande o nosso mercado é. Quando você fala de trabalhar em empresas dentro do Brasil, normalmente você mais vai ver são empresas que fazem trabalhos terceirizados, como por exemplo a gente na Cafundó faz. A gente faz muito trabalho de exposição para museus, exposição interativa, né? A gente faz muito trabalho de jogos para terceiros. Por exemplo, a Globo nos contratou para fazer uma sequência de 3 jogos para a plataforma Música Globo Days, que é uma plataforma de jogos infantis. A gente fez jogos de advert games para algumas marcas. A gente sempre está fazendo esses jogos contratados, né? Esse é o mercado interno do Brasil, a grande maioria é isso, com exceção de empresas como eu disse, por exemplo, a Ivy. A Ivy são jogos, cara, realmente impressionantes. Eu jogava os caras, sabia que eles eram brasileiros, e eles são realmente bem fortes, com um tempo de desenvolvimento baixo, que é impressionante. Mas a gente tem esse tempo de desenvolvimento baixo que entra no maior problema que a gente tem com a indústria, se vai passar, que é o burnout. Essa é uma questão que você tem que estar consciente antes de entrar. As pessoas que não estão conscientes antes de entrar, normalmente vão se perder dentro da indústria por conta disso. Porque o famoso why is it no code, que é você estar sentado na frente do computador, sabendo exatamente o que fazer, que essa é a pior parte, você sabe exatamente o que tem que fazer, você só não é capaz. Você não consegue mais mexer no jogo. Isso acontece muito, como eu disse, por conta do tempo de desenvolvimento baixo, o período baixo para resolver as coisas. Muita gente entra num modo de desenvolvimento de eu tenho que fazer isso continuamente, o máximo de tempo que puder, o mais rápido que puder, porque senão não vou entregar no prazo. Esse é o maior erro de todo mundo que vai ser isso. Eu incluo. E quando você começa a entrar no modo de desenvolvimento de querer fazer as coisas constantemente e rápido, você entra no estado de burnout. Você não vai ser mais produtivo, você vai ser muito menos. Porque você vai ser muito produtivo por 48 horas ali, você está fazendo isso apressado, e daí as próximas 4 semanas você vai ser completamente inútil. Você não consegue mais pensar. Você gastou tudo que você tinha naquele período. E por mais que pareça que durante uma jornada de entrega apertada isso faça sentido, você parar e falar eu vou sentar aqui e terminar isso agora, não faz. Porque você não vai terminar aquilo, você só vai reduzir a energia que você tem para conseguir terminar aquilo. E não apenas isso, né, para a questão também da sua saúde, isso é péssimo. É um problema que até eu imagino que a galera de evento saiba bem, por conta de mangaka japoneses também. A quantidade deles que ou morre jovem ou vai parar no hospital e tem que fazer hiato, porque eles decidem que é uma ótima ideia ficar lá no mangá enfurnado por semanas sem dormir ou comer direito. E daí a gente vê eles todos morrendo ali aos 30 anos ou tendo esses problemas, né, de ter que entrar em hiato por estarem hospitalizados. Isso é o burnout, cara. Isso é a galera não sabendo que o prazo é muito menos importante do que a tua capacidade de produzir e a tua saúde. É uma coisa que a galera esquece realmente e é sempre bom lembrar. Eu digo isso porque, como eu disse, eu esqueço disso constantemente. Eu já passei por isso algumas vezes também. Normalmente o que o burnout vai fazer? Você não vai entregar no prazo. Você vai estar fazendo isso, você está acabando a saúde para entregar no prazo. Você não vai conseguir. Jogar mais tempo em uma tarefa não torna a tarefa menor. Não torna a tarefa mais rápida, não torna ela mais fácil. Então o que eu vejo bastante, mas bastante mesmo, não é pouco, é a galera dessa indústria entrando com uma expectativa de, olha só, eu vou fazer os joguinhos, eu gosto muito de jogar, eu vou fazer os joguinhos. Aconteceu bastante na faculdade, inclusive na minha turma, eu acho que entraram 23, se eu lembro bem certinho o número, entre 20 e 25, mas acho que eram 23 pessoas na minha turma, e se formaram 4. A grande maioria desistiu no meio do curso.
justamente porque a galera entra com a ideia de eu vou fazer jogos. Eu gosto de jogar, eu vou fazer jogos, jogos são divertidos. A galera esquece que ainda é um trabalho. Não é uma questão de lazer. Você pode adorar jogos, você pode adorar fazer jogos. Se você não estiver disposto a se colocar realmente nisso, colocar isso como uma questão profissional, realmente de obrigação, você não vai durar muito ali dentro. Então a galera comete o erro de entrar achando que vai ser algo fácil, perceber no primeiro momento que eles têm um prazo apertado, até na faculdade isso, você tem um trabalho para entregar logo, entrou num prazo apertado, e a pessoa fica tipo, cacete, ou eu trabalho, ou faço trabalho aqui, tipo, vira a noite fazendo esse trabalho para conseguir entregar, ou não vou entregar esse trabalho, e porra, ele acabou, né? Não vou perder a nota, não vou reprovar a matéria, sei lá. E a vida vai acontecer no mercado, ou entrego isso aqui, ou sei lá, vou me demitir porque não entreguei a tempo, algum motivo. Cara, mentalidade errada. A mentalidade correta é você fazer o que dá. Acabou a tua energia, você não está mais conseguindo, larga. No dia seguinte, meu prazo acabou, que pena. Vou lá falar com o responsável e vamos ver se a gente estende o prazo, consigo discutir com ele um pouco, né? Essa questão. Se não conseguir estender, que pena, não está pronto. Você não estendeu o prazo, eu não vou terminar, não está pronto, você não vai ter. Essa é a grande questão, eles querem o negócio pronto, eles vão estender o prazo. E a galera comete o erro de não fazer isso, virar à noite fazer o trabalho. A grande maioria da faculdade, a primeira vez que ele vira uma noite fazer o trabalho, ok, estão incomodados, segunda noite que ele vai fazer o trabalho, saem da faculdade e falam, não, isso aqui não é para mim, muito crunch, né? Uma produção grande, muito grande, não vai dar certo. Cara, não. Você para, faz o que deu, entrega, segue a vida, vai pro próximo, e segue a vida assim. Não desiste puramente porque parece que algo está sendo pesado demais. Você faz o peso que você consegue e o resto se discute. Tudo se resolve no discutir, né? e resolver as questões, uma conversa. Colocar mais tempo não resulta em nada. Vai resultar em você não querendo mais fazer aquilo que você gosta. Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje, tanto nas faculdades quanto dentro da indústria. Já acontece demais mesmo. Eu já vi muita gente desistir disso. E sempre é uma coisa muito triste. Tipo, sempre é triste ver a pessoa chegar nesse nível porque ela não soube policiar o tempo de trabalho dela. Mais recentemente eu tive 2 colegas que decidiram sair por conta disso. E eu tive outro colega que ficou. Ele começou a policiar esse tempo e agora ele é o nosso lead dev, né, do Tetragon 2, do nosso jogo que está sendo produzido agora. Então o cara recebeu uma promoção monstruosa, está trabalhando bem menos do que estava causando os problemas nele já, e um salário muito maior. E essa que é a grande questão ali da Cortez. Você não pode fazer mais do que você sabe que você é capaz de fazer. Se pedir ajuda não é uma vergonha, pedir ajuda é bem importante, até porque, como eu gosto de brincar, a maior skill de desenvolvedor é o Google. Essa é a maior skill que você tem. Tudo que você precisar na sua vida, você vai estar pesquisando. O trabalho do desenvolvedor dura mais ou menos 2 horas de programação por dia e as outras 6 são pesquisa. É bem desproporcional. Assim. Você vai passar mais tempo lendo documentações e pensando como vai ser a coisa do que realmente programando ela. Eu imagino que, eu não posso dizer como artista, né, porque eu não estou envolvido nesse processo, mas para mim partir seria a mesma situação. Você vai passar muito mais tempo no rascunho, planejamento ali e na busca das tuas referências, você realmente passar fazendo a arte em si. Essa é uma questão bem importante desse mercado. A galera confunde o tempo investido em fazer com o resultado final. Na verdade, é o tempo que você investe antes de começar a fazer que vai ter o resultado final. Eu gostaria de saber, alguém quer uma pergunta, algum objetivo para responder, né?
A gente está um pouquinho... Tem um tempinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais específica, quer entrar na indústria, em uma área mais específica, se entender alguma coisa, eu estou aqui para responder. Mesmo aqui depois do auditório, eu estou lá no Beco dos Artistas nesse momento acompanhando a minha mulher, né? Então, até a parte de ilustração, se alguém quiser saber alguma coisa, ela pode responder melhor que eu, ela trabalha nessa área. E estamos aí para sanar qualquer coisa. Alguém com alguma pergunta que eu gostaria de fazer? Uma hora é essa. Opa. Eu sou formado em Game Design pela Universidade da Univale. É um curso de mais ou menos 4 anos de duração. E, cara, não importa que área de jogos, eu não falo mercado de desenvolvimento, é de jogos mesmo específico. Você vai querer trabalhar, essa é a faculdade. Não tem outra que você deveria fazer. Porque ela vai te ensinar os básicos tanto da parte de arte, quanto da parte de planejamento, desenvolvimento e design geral do jogo. É bem completo mesmo. O pouco que eu sei sobre arte, eu peguei lá. Eles dão um pouquinho de tudo. Inclusive, até bem importante, a faculdade não vai te dar o conhecimento que você precisa para trabalhar, ela vai te dar o conhecimento que você precisa para aprender o que você precisa para trabalhar. Então, você vai terminar ali, como a gente vai dar um pouquinho de tudo, você vai saber daquilo que você quer, né? Depois de ter feito ela, e dali você vai para frente. Daí tem que aprender. Aprendizado contínuo. A faculdade não vai te dar todas as respostas. Mais alguém? Não. Pode falar. Sim. Então, eu acho a pergunta, você detalha aqui nós tem um sujeito e a metade do outro, é por isso que a gente tem um cargo muito importante em toda a empresa de jogos chamado Game Design. Basicamente, a função dessa pessoa é falar, olha só, vocês querem isso, que pena, eu quero isso. E essa é uma parte que é engraçada, assim, é um pouco triste até às vezes, mas, cara, é que alguém tem que fazer essa função. Tem um problema na indústria chamado scope creep, que é, quando você desenvolve um jogo, você não tem muita noção do tempo que as coisas levam. Ninguém tem. Isso é bem possível ser de medir. Então, acontece muitas pessoas começarem a fazer um jogo, pensar em coisas legais, assim, isso vai ficar muito massa no jogo, e querer implementar, cara, o prazo não permite. Não permite. Vai ficar muito maneiro. Pena, guarda para o próximo. E o trabalho do game design é justamente esse, é ver isso, se você vai guardar para o próximo, ou se realmente, cara, talvez dê tempo, eu colocar aqui, tá sobrando tempo no momento. Ele vai ver essa questão, é o trabalho dele entender isso. Obviamente, a equipe tem um push, você vai falar com o cara, vai discutir isso, e às vezes vai ceder, às vezes você vai entender o porquê que o outro método é melhor. Como eu falei, a grande questão é a conversa com os outros, com os seus colegas e responsáveis para conseguir fazer as coisas funcionarem. Agora, quando você está falando de um indiezão de equipe bem mais, como seria a palavra, sem hierarquia, aí realmente, cara, conversem bem, porque complica bastante. Uma coisa que eu sempre vou recomendar, que é essa mecânica, que a minha especialidade eu sou programador de sistema para jogos, então a gente está justamente fazer o mecânico do jogo vai funcionar. Uma grande questão da mecânica é não pense no que você gosta, do que você jogaria. Você vai olhar para o teu público-alvo, o teu jogador, e olhar e falar, como busca é? Porque a gente tem uma filosofia que é o keep it simple stupid. Você tem que manter as coisas mais simples possíveis, porque o teu usuário é burro. Isso parece agressivo, assim, mas é a realidade absoluta do negócio. O teu usuário é burro. Vai ter um usuário lá, não, ele vai entender perfeitamente de primeira, sabe fazer tudo, é um monstro, vai destruir teu jogo. E vai ter um cara que não sabe vincular. Voltando para exemplos da indústria, Cuphead, cara. Quem é que lembra das notícias? Eu não lembro qual foi agora o veículo de reviews que fez aquilo, mas o cara fez uma review extremamente negativa do jogo.
porque ele não sabia como dar um dash no ar que estava escrito na tela atrás dele. O reviewer do jogo, com o qual eu trabalho, é fazer a review, jogar o jogo e dizer o quão bom ele é, não foi capaz de ler na tela atrás dele a sequência de botão de fazer dash. E ele ficou por 40 minutos no tutorial tentando pular o negócio e fez uma review extremamente negativa falando que o jogo é difícil demais e que não se explica direito. Então sim, o seu usuário final sempre considere que ele é a pessoa mais burra que já viu. Porque vai ter um que vai ser. E isso pode ser muito negativo para a imagem do seu jogo. O ponto principal a se levar quando você faz a mecânica. A diversão da mecânica é secundária. Era isso então? Mais alguém? Melhor e pior parte de fazer um jogo. Cara, essa é uma pergunta muito complicada porque ela entra numa questão muito pessoal. Se me colocarem para fazer 3D, eu juro que eu acho que eu dropo na hora, eu vou morar embaixo da ponte e eu não consigo. Eu não consigo colocar na cabeça em modelagem 3D. A minha faculdade teve uma matéria disso, eu sou a minha experiência. Mas, eu tenho um amigo que é só isso. É isso que ele faz da vida e só faz 3D. Então, vai ser pessoal. Então, eu acho que eu toquei um pouquinho rápido nisso, mas o problema é que a gente tem uma concepção de jogos do Brasil, que é jogos do Brasil. A gente pensa em jogos do Brasil são jogos que são lançados por uma empresa brasileira. Tem que lembrar que a indústria brasileira sai muito do Brasil. Por exemplo, Celeste. Ouvi falar de Celeste. Celeste ficou extremamente popular. Toda a arte do jogo, toda, não tem nenhum tipo da arte do jogo que não foi feito por brasileiro. Foi contratado o estúdio brasileiro para fazer toda a arte do jogo. A música daquele jogo é do estúdio brasileiro. Mesma coisa a Ubisoft, quase 30% dos funcionários da Ubisoft de Montreal são brasileiros. Então, o que acontece muito é dos desenvolvedores brasileiros, artistas brasileiros, saírem para a empresa de fora e trabalharem lá. Então você tem muito trabalho de qualidade saindo dos brasileiros, mas ele realmente não consegue uma empresa no Brasil. Isso se deve por conta de, quando você começa um jogo, tem um investimento inicial. Esse investimento inicial é um estacionamento de dinheiro. Você estaciona o dinheiro, você coloca todo o dinheiro, e você tem que manter a empresa rodando por aquele tempo que está sendo desenvolvido. E enquanto o jogo é desenvolvido, você não ganha nada, você só gasta. Então as empresas brasileiras vão fazer muito tempo de desenvolvimento curto, investimento mais baixo para não estacionar tanto dinheiro, e isso tudo influencia na qualidade final do jogo. Você não pode fazer algo muito grande, você não pode fazer algo muito ambicioso, porque você não tem nem o tempo nem o dinheiro para conseguir realmente fazer isso. Por exemplo, a empresa hoje consegue fazer isso é a Argo Interactive, que é a primeira de São Paulo, porque o cara é herdeiro. Então o cara tem dinheiro infinito e ele só vai colocando e os jogos vão saindo e saem maravilhosos, mas é porque eles têm a grande vantagem do dinheiro infinito. Mais alguém? Oi, perdão. Ok, as linguagens. Então, eu sou um generalista. Eu programo um pouco de tudo que existe. Minha especialidade é Python. Mas dentro das engines, o que você mais vai ver é C Sharp. C Sharp é a linguagem quase absoluta de programação de jogos, porque ela, honestamente, em linguagem de alto nível, ela é a mais fácil. É a que mais fácil de se aprender para jogar. Então a Unity é toda em C Sharp. Apesar de eu não sei se a Unity vai continuar no mercado por muito tempo, depois que eles fizeram essa semana. E decidiram que vão comprar todos os desenvolvedores que fizeram jogos com eles por download. Então, alguém compra um jogo, baixou o jogo 30 vezes, já paga 30 vezes a taxa do TV de jogo. Não sei se continua. Mas eles são C Sharp, o Godot, apesar de ser todo em Python, ele suporta C Sharp, então se quiser fazer C Sharp você consegue. A Unreal, apesar de ela ser em C, que eu acho estúpido até hoje, também dá para fazer em C Sharp. Todas elas vão ter o suporte C Sharp. A única que é realmente C Sharp, ela é C Sharp, é a Unity, mas todas suportam. Então, se você está procurando uma linguagem para aprender e
aquela você vai usar em tudo que você for fazer? C Sharp. Ok, para reduzir o tamanho do arquivo, vai reduzir esse já sempre. O seu professor ou é muito velho, ou, caralho, ele gosta de torturar. Para deixar isso em contexto, o que é Assembly? A Assembly é uma linguagem que já passou tanto que ela não é mais de alto nível. A gente fala que C Sharp é uma linguagem de alto nível. A Assembly é linguagem nível de máquina. Você não está escrevendo para a máquina, você está escrevendo comandos que dizem para a máquina fazer. Você está falando para a máquina o que ela vai fazer, diretamente. É infernal programar em Assembly, mas sim, o peso vai ser muito menor. Quando você programar qualquer linguagem que seja linguagem de alto nível, não de nível de máquina, você está escrevendo em uma biblioteca de comandos o que aquela biblioteca deve falar para a máquina. Então você precisa incluir a biblioteca. Os comandos são mais longos, os códigos são um pouquinho mais obtusos, não tem uma diretice. Então você causa essa questão do peso maior. Mas a Assembly não tem isso, porém é muito mais complicado e a galera hoje em dia não costuma usar muito fora de cenários muito específicos, como por exemplo o back-end de sistemas de empresas e bancos, alguns usam Assembly. A maior parte de COBOL, alguns usam Assembly. Game Boy Color são completamente em Assembly, porque o cartucho tem exatamente 4 cabeças de memória. Oi? Perdão, passei daqui. Sim, todo em Assembly. Eu não sei porque o cara se torturou. Ele podia não ter feito em Assembly, mas o ponto positivo é, até hoje, extremamente eficiente, roda em qualquer máquina. Essa é a coisa louca do negócio. Ele se torturou muito, mas o jogo dele é eterno. O Doom é outro. Por isso que Doom roda em tudo. Só precisa traduzir. E tudo entende tudo. Mas depois vai falar de Game Boy. Game Boy é todo em Assembly, porque senão realmente nunca vai caber no cartucho. Acho que fechamos aqui então. Mais? Eu estou vendo se alguém pode. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quer falar algo também, alguma experiência? A galera que está tentando entrar? Eu estava esperando alguém sabia da treta soltar essa, cara. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Unity era a engine, para ainda ser o que era, para ter certeza que não vai deixar de ser. A Unity era a engine mais popular do mercado por todas as empresas que estão dentro do ramo de jogos. Isso se deve basicamente ao fato que, por algum motivo, quando ela saiu, todo mundo adotou ela, então tem muita coisa já feita, tem muito código já pronto, tem muita referência, muito material para aprender. Então todo mundo pega ela porque é mais fácil de continuar. Não que seja realmente melhor é o Unreal, mas porra, boa sorte. O Unreal é complicadinho de trabalhar. Então a galera roda da Unity. O modelo de negócio da Unity é você faz teu jogo de graça, você não paga nada para ele fazer teu jogo, mas se ele passasse de 1 milhão de vendas, você pagava royalties. Esses royalties eram pelo valor do produto vendido, o que faz todo sentido e perfeitamente errado. Há alguns anos atrás a Unity se tornou pública no mercado, ou seja, agora ela é para acionistas. E o cara que comprou a majoritária e se tornou CEO da Unity é o ex-CEO da Electronic Arts, a empresa mais mercenária do mercado. Você quer ter uma ideia do quão ruim o cara era? Ele
ele deixou de ser da Electronic Arts porque ele propôs que eles cobrassem por recarga de arma nos jogos online. Porque o jogador que está no meio do calor da batalha não vai ter a saúde financeira necessária para avaliar os gastos e não pagar. Ele sabia que se tivesse que batalha, você ia comprar mais bala para matar aquele inimigo e não morrer na briga. A EA mandou ele na bala. A EA mandou ele na bala. Ele comprou o majoritário da Unity. O que ele fez agora? Ele decidiu que os desenvolvedores da jogos da Unity não vão mais pagar o royalty pelo valor vendido. Eles vão pagar pela quantidade de downloads. Então, como é que a ideia do cara funciona agora? Eu comprei o seu jogo. Eu decidi que eu baixei ele, daí eu decidi, daqui a algumas semanas eu baixei de novo e quero jogar outra vez. O desenvolvedor pagou 2 vezes. Ah, não, mas eu estava errado, não queria. Baixou de novo 3 vezes. Toda vez que seu jogo é baixado mais uma vez, não interessa se você vendeu ele de novo, ele foi baixado mais uma vez, você vai pagar. Muitas empresas, principalmente que fazem jogos gratuitos, entraram em desespero. Porque agora você não cobra nada para o jogo, o jogo é gratuito. Não interessa, ele teve mais de 1 milhão de downloads. Toda vez que alguém baixar, você vai pagar. Então entrou agora um problema seríssimo no mercado com isso. Muitos desenvolvedores que fizeram jogos na Unity saíram da plataforma. O problema principal disso é que não adianta sair da plataforma, porque é retroativo. Você fez um jogo na Unity 10 anos atrás. Parabéns, a partir de agora você vai pagar por download. Então, causou um problema bem sério. Os desenvolvedores de Cult of the Lamb, bem recente, já declararam que se isso continuar, em janeiro eles deletam o jogo de todas as lojas. A galera está retirando os jogos da loja já. E a grande maioria do mercado abandonou completamente a Unity. Então, os caras deram um artigo para a história, porque o CEO decidiu que era uma ótima ideia cobrar os desenvolvedores por cada download. É bem complicada a situação agora no mercado, porque a gente está pela primeira vez na história do mercado sem unificação. Não existe mais aquela uma engine, se você souber programar nela, vai ter emprego para você. Porque essa engine é da Unity. E agora, infelizmente, não tem mais. Agora vai ter uma grande divisão entre a galera trabalhando com Godot, Game Maker Studio, Unreal e engines proprietários. Vai se tornar uma bagunça novamente. O que é ótimo, horrível, depende de quem você é e você quer da indústria. E a grande maravilha é que esse cara não fez isso sem saber de nada, né? Porque ele vendeu todas as ações dele 2 dias antes de instanciar a mudança. Então ele sabia que as ações iam passar. Tudo certo? Alguma pergunta? Alguém que queira xingar a Unity? Inclusive, detalhe, esse Tetragon que a gente acabou de lançar é Unity. Aí a gente está com um pouquinho no cu da mão para isso, porque ele ainda não passou do 1 milhão, mas se ele passar, a gente tem que pensar bem o que fazer daqui para frente, porque não tem a cacife para ficar pagando cada download no jogo. Ainda mais que ele no Play Pass, que essa é outra coisa legal. Se ele tiver no Play Pass, PSN Plus, o Game Pass na Microsoft, você vai pagar por download. Então você já não ganha quase nada com essas plataformas. Você não vai ganhar nada. Você vai pagar por download. Os caras são grandes. Que nem as condições da Unreal é bem melhores ultimamente. As condições da Unreal não eram melhores antigamente, elas são feitas. Meu Deus do céu. O que eu estava vendo aqui, pelo amor de Deus, os caras fazendo. Parece que você só paga depois de um certo nível, né? Então, era o plano, era como funcionava a Unity anteriormente. Só pagava a partir de 100 mil dólares, a partir de 100 mil dólares você começava a pagar. Então você pagava de acordo com o valor de venda. Agora isso aí você paga por cada download. Daí estragou um pouco. Mas até Unreal ainda não é a melhor em questão de valores.
Porque a Unreal é boa porque ela vai te dar esse negócio de você, até um certo ponto, você não apaga ainda, daí você começa a pagar. A gente tem, por exemplo, o Godot. Ele é open source, então a gente conversa, ele pode ver que a versa pode mudar da forma que você quiser. E ele é da comunidade, ele é completamente gratuito, tudo que você quiser nele é completamente seu e gratuito, você não paga nada para ninguém, você só desenvolve, vende, isso aí tá legal. Assim. E se tu quiser investir previamente, e o teu jogo for 2D, isso é o grande problema, porque essa engine que eu vou falar agora não tem suporte a 2D. Mas se estiver confortável com pagar uma taxa inicial e nunca mais pagar nada, e aí Maker Studio, maravilhosa, e Maker Studio 2 no caso, vou pegar um favorito, Maker Studio 2, você paga uma vez a licença e você nunca mais deve nada a eles. Se eu não me engano, a licença é R$1.200, R$1.300, mas ela está constantemente em liquidação por 300 mil. Então, não é gratuito, né? Não é só para ser de graça, mas é bastante affordable, dá para você comprar e dar para fazer as coisas sem preocupação do que você vai gastar depois. Mais alguém? De curiosidade, mano, quais são as suas 3 engines favoritas? Assim, não para você trabalhar, que você viu em jogos, assim, AAA. Que eu vi jogos. As suas que você viu mais otimizadas, com melhor entrega visual, o que você acha? Cara, a gente entra na questão, né? Quase tudo proprietário. Essa é a grande tristeza da Júlia. Minha favorita, sem comparação, vai ser sempre o Godot, mas é por uma questão pessoal de ser open source. Eu respeito muito tudo que é open source, porque você fazer o trabalho sem nenhuma expectativa de retorno, só para ajudar a comunidade, você já merece respeito sobre isso. Tá, Godot, por ser completamente gratuito e ser feita para auxiliar o mercado, respeito demais. Daí, de engineers, depois disso, aí eu começo as duas propriedades. Eu amo a Crytek. A gente, meu coração, a Cryengine é monstruosamente incrível. E daí a gente vai ter uma engine que, cara, eu não sei nem o nome dela, porque acho que nunca foi divulgado o que é no fim. Mas vocês conhecem o jogo Horizon Zero Dawn? É a 10ª, né? A 10ª engine. É a 10ª o nome? 10ª engine. É a mesma engine de Strange. Porque tu viu que os caras fizeram um paper agora, eles publicaram uma documentação sobre como fazer nuvens volumétricas em tempo real. Eles são os primeiros no mercado a ser capaz de fazer isso. Deus, como é que aquilo funciona? A minha, as 3 favoritas é a Frostbite. Frostbite é ótimo. A Fox Engine e a RE Engine. A Fox é do quê? A Fox é do Metal Gear Solid 5. Não, cheguei a ver isso. E a RE Engine é da... A RE Engine tá maravilhosa. Otimização. Cara, eu vou falar em questão de otimização. Eu tinha um PC, cara, era um A44000 da AMD. Ele rodava o Metal Gear Solid 5, cara, a 30 FPS travado, cara, no médio. Impressionante a otimização que da engine. Para saber que a engine é boa, você pode saber só que a única diferença de Resident Evil 2 e 3, né, o Rebase, rodando do PS4 e do PS5, é que o PS5 tem Ray Tracing. A resolução e os gráficos são a mesma configuração do PS4. O fato que isso acontece, você sabe que o negócio é muito bem otimizado. Muito bem otimizado isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Pergunta, comentário? Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado pelas perguntas. Bom, o resto do evento agora é outro. Ok. Então, boa cantoria aí.